tarde, gente. Desculpe o atraso. Eu sou gerente de produto do segmento masculino e esportivo da Focus Têxtil. Só tecido plano, porque nós temos a gerente Thalita para a malharia. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o segmento masculino. Eu não vou me desdobrar muito na parte de direções criativas, porque isso já foi falado pelo Alexandre, mas tentar passar um pouquinho de quais aspectos, em termos de tecidos, o que vai ser muito importante. Como vocês, eu acredito, conseguiram ter a oportunidade, nós chamamos essa coleção de Equilibrium, porque é impressionante, são 3 vertentes, 3 direções totalmente diferentes e que realmente eles se conversam. Então, nós vamos falar, primeiro da cartela de cor. Cartela de cor do segmento masculino e cartela do segmento esportivo. Então, aqui vocês conseguem ter uma noção? Opa, não está funcionando, eu que não estou enxergando. Vamos lá. Cartela do masculino, normalmente de cores bastante sóbrias. Nós percebemos que na cartela do masculino, ele está tudo muito acinzentado, com exceção das cores saturadas. Então, a primeira linha, nós estamos falando de cores muito suaves. Aí nós fazemos um passeio dentro do que nós chamamos dos naturais, na parte de bottom, linhos, que entra na segunda e terceira fileira, e a parte de alfaiataria. O que é diferente em termos de alfaiataria? São cores que eles sobem, e vai ser muito forte a família de bege, chocolatados, e a cor nova vem o verde. Na cartela do esportivo, a gente percebe a valorização dos alaranjados. Então, desde um alaranjado que fica numa família bastante oxidada até os laranjas vibrantes. O primeiro tema nós chamamos de eterno. O que é esse eterno? Nós estamos falando do resgate de coisas, de produtos que têm uma cara de handmade, feito à mão. Texturas vai ser muito importante, colorações, beges, a família de marrons. Então, isso é muito importante. Mas ele vem dando acento com algumas cores, principalmente nessa família de verdes, os verdes um pouquinho mais empoeirados, acinzentados. Pode colocar o vídeo. Vocês repararam nas estampas, para esse tema, as estampas orgânicas, muita coisa que lembra os minerais, isso vai ser super, super importante. Mas aqui está um mood board, então nós estamos falando de tecidos, de aspectos rústicos, as texturas, os linhos entram com muita força nesse tema de influência. Muita coisa artesanal, a ideia do crochê é muito, muito importante. Eu não sei quantos de vocês trabalham com marcas masculinas, mas é impressionante o crescimento da venda de acessórios para o segmento masculino. Então, isso é muito bacana, a gente percebe essa evolução do nosso mercado, né? Os homens já tendo sua própria opinião, cada um vestindo com o seu próprio estilo. Quando o José, que acabou de falar, fala em termos de fidelização de um cliente,
é produto, é você entender quem é seu cliente, quem é o seu mercado, até que preço o cliente paga. Então, isso é muito, muito importante para a gente poder alavancar as vendas. É um estudo que nós fazemos com muito afinco na Focus, mesmo porque as nossas apostas, elas acontecem muito antes de acontecer os desfiles. Então, a gente tem que entender o que vocês, consumidores, nos falam, o que vocês estão buscando, procurar entender o comportamento. A gente também observa muitos festivais, o mercado jovem trazendo essa renovação. Então, vamos lá, a segunda tela é só para vocês terem uma ideia de como que é interpretado esse tema, o eterno, já na linha do varejo. Então, toda essa linha de aspectos rústicos, nós vamos falar muito das listras também. Falando um pouquinho dos tecidos, os novos clássicos. O masculino, normalmente, é muito tradicional. Então, continua-se todas as padronagens na linha de alfaiataria, micropadronagem continua muito forte, vem um pouco ainda da risca de giz, xadrezes também a gente viu bastante, mas o que vem de novo? Nós estamos falando de micropadronagens com um aspecto até bem vintage, lá para a década de 60, colorações diferenciadas. E qual é a cor nova para a linha de alfaiataria dessa estação? Verde. Pessoal, todas as marcas, eu estou falando desde a alta costura, varejo popular, tinha o verde. Verde mentolado, verde empoeirado, mas isso que era muito novo. Nós estamos até com uma peça lá no segmento masculino. Então, aqui são algumas apostas. Quando eu falo dos xadrezes diferenciados, como essa alfaiataria PV Goulart, é um xadrez muito diferente daquilo que estamos acostumados. Ele foge da padronagem de xadrez janela, né? Então, ou do Príncipe de Gales. Então, é esse tipo de padronagem que entra com uma característica muito nova, não é para fazer só blazer. Eu vi várias marcas trabalhando isso num costume inteiro. E, como na Société Spam, que tem essa tonalidade de verde. Aqui no vídeo, ele estoura um pouquinho, ele não está tão fresh assim, né? Ele é um pouquinho mais empoeirado. Linhos. Linho subiu um pouquinho, né, pessoal? Está um pouquinho caro, mas linhos é fundamental. E quando nós falamos que a Focus tem essa preocupação, nós temos linho puro, sim, mas o linho, o aspecto do linho é muito importante. Não dá, o seu mercado não consegue comprar linho, procure outras fibras, procure o aspecto do linho. A Focus tem essa preocupação, nós temos vários artigos com preço extremamente competitivo, que tem cara de linho, mas não é linho, mas também explorem outras fibras. Rami, o cânhamo, são outras fibras que dão essa rusticidade, vem da mesma família, né, a fibra vegetal, e vai ser super importante. Explorem também o fio slub. Então, dentro desse grupo de linhos, né, eu gostaria de destacar o Linen Look Chambré. É isso que eu estou falando, cara de linho, uma base 100% algodão, trabalhamos com o fio slub, que é justamente para dar essa característica, a cara da rusticidade do linho, mas ter preço no mercado. Mas nós temos linhos também. O outro lançamento da Focus é uma cambraia Lyocell Gatsby. Esse já é um pouquinho mais salgado o preço, mas também 60% de Lyocell. Lyocell, para quem não sabe, é o nome, né, nome técnico para o Tencel, que é uma marca registrada, e o Lyocell ele dá esse toque mais sedoso, mais gostoso, com a mistura da fibra rústica do linho. Aqui são outros lançamentos, aquilo que eu comentei com vocês. Os 3 últimos, Linen Look Tulum, Yucatán e o Cancún. Parece linho, pode lá ver, tem uma cara de linho, 0% de linho, e ainda vem com elastano. Essas bases é para gramatura de bota, para fazer a parte de blazer, calças e também bermudas. Outro grupo muito, muito, muito importante, Elegant Rustics. Então, aquilo que eu estava conversando com vocês, toda a textura, o aspecto, sabe, do seasucker, é muito importante, ele é
tão importante que nós entramos até no grupo do que nós chamamos os artigos de performance, artigos tecnológicos, com essa característica do Seasucker. E o bacana é que o Seasucker, nessa linha dos tecnológicos, é algo muito novo, alguns clientes vinham sinalizando, a gente já estava com a antena ligada, e foi uma corrida contra o tempo para conseguir lançar no verão. Então, aqui são artigos que nós temos. Então, o Cotton Istanbul primeiro, ele tem uma textura, mas ele é bastante agradável, é uma base de algodão. Mas aquilo que eu falei para vocês, o Joyflex, esse tem aspecto do Seasucker ou da Ana Ruga, e ele é feito dentro do grupo, ele foi produzido para atingir um mercado do que nós chamamos o mercado do esportivo ou o mercado do athleisure. É uma composição de elastomultiéster. Pessoal, fiquem atentos a essa fibra. É muito, muito, muito importante. Por quê? Hoje, todas as marcas, a gente percebe a introdução do elastomultiéster, muitas vezes, para quem está fazendo a viagem de pesquisa, não percebe a diferença. Existe até uma aposta mundial que, daqui a alguns anos, o elastano ou a lycra, que é um nome patenteado, ela vai deixar de existir. Quantos de vocês já tiveram um jeans, de repente, usando uma lycra, que depois de um tempo a calça se deforma, ela fica larga, não tem o que fazer, não é a qualidade do elastano que é ruim, é exatamente uma característica da fibra, ela vai se arrebentando. Por isso que ela fica enorme depois de um tempo e não há Cristo que faça voltar, não é? Então, isso é normal, faz parte da característica. O elastomultiéster não é assim. Ele trabalha com uma fibra mais longa, ele é extremamente texturizado. Então, vai lá dar uma olhadinha para vocês sentirem esse artigo. Ele dá elasticidade mecânica, mas ele retorna basicamente 100%, não cria joelhos. Hoje, explorado não só no segmento esportivo, ele é também explorado muito no mercado de jeans e também está entrando muito para a parte de tecido plano, inclusive alfaiatarias, a Focus tem vários artigos, desde a malha, tem no denim, nós também temos para os artigos esportivos. Óbvio, texture, são as texturas óbvias. Né? Falando dessa rusticidade, tudo isso é muito importante. Essa característica, esse visual é o que trouxe de muito, muito novo. A gente olhava e falava, nossa, o que é isso? É muito novo. Se eu falar para vocês, não, é super agradável, não é verdade. Tem um aspecto e um toque rústico. É uma característica muito marcante, mas isso que trouxe muita inovação. Desde fundos claros e fundos escuros, muito mais em listra do que xadrezes, mas nós encontramos nos dois tipos. Aqui só um destaque, Texture Sahara. Esses artigos muito marcados, a Focus tem uma preocupação de praticamente dar exclusividade para os clientes. Então, esses artigos, que são muito marcantes, a Focus não recompra. O que esgotou, esgotou e pronto. Justamente para não ficar, né, várias marcas diferentes tendo o mesmo artigo, mesmo porque ele é muito marcante. E lembrando a importância, de novo, do Seasucker, que são esses dois artigos. Acho que ninguém tem dúvidas no segmento masculino. Entre listras e xadrezes, para essa coleção, já começou lá, né, no inverno, mas é listras. Xadrez continua claro, gente, não dá para cortar, não é assim, mas o xadrez teve toda a sua força durante alguns anos e agora as listras são extremamente importantes. Qual que é a grande diferença dos listrados, não somente dos listrados, também no xadrez? Eu vi um aumento muito grande, mas muito grande, da participação de fundo off-white, justamente porque essa característica de um mercado mais rústico, né? Uma coisa assim mais aconchegante, eu vi muita coisa misturando junto com off-white dentro na linha de fundos para fios tintos. Mas listras de todos os tipos. Claro, azul e branco é óbvio, né, pessoal? Bate-caixa, venda segura. Mas o que está vindo de novo?
muita coisa, com listas na família de chocolate, ferrugem, misturando um vermelho muito sujo junto com bege. Então, essa mistura era muito evidente e muito forte. Também trabalhando hoje, o que normalmente não se trabalha muito, muito brincando com a linha de verdes, inclusive verdes militares. Algumas bases que a Foco já trabalha, nós trazemos sempre novos desenhos, temos no fio 40, destacando que o fio 40 de fio tinto, fio 50 na Focus, trabalhamos com fio compacto, para quem não sabe, nós temos ali o fio cardado, né, o fio penteado, e o fio compacto é um fio penteado e compactado, então isso permite ter uma superfície extremamente limpa, praticamente sem peeling. E aqui, Linen Look Feed, para vocês verem, a composição parece linho, mas não é, né? 0% de linho. Mas eu queria destacar Cotton Blend Siena, vários dos nossos clientes. Por isso que eu falo, é importante a gente escutar o cliente. Para nós é de extrema importância. Podem ter certeza, o cliente falou para o representante, isso chega para nós, para a área de produto. Esse artigo surgiu justamente por uma necessidade, porque a gente tem artigos extremamente competitivos, preço muito barato, mas alguns clientes queriam um preço intermediário, com o apelo do Easy Care, o fácil de passar, o nome, né, cada um pode falar, mas o Easy Care, então, nós trabalhamos com microfibra e algodão compacto. Tem preço muito bom, mais barato do que 100% algodão e não é aquela linha popular. Relax Openworks. O Léo até comentou agora há pouco, juntamente falando sobre a subida, né? O aumento da linha de crochês e tricôs. Pessoal, vale muito a pena apostar, isso faz o diferencial, juntamente com aquela linha que é o rustics, né? Que nós chamamos os rústicos, tecidos rústicos. Essa ideia do artesanal, o resgate, isso está sendo muito, muito importante nessa estação. Eu acredito que nos últimos 10 anos eu nunca vi algo tão forte como essa linha, Relax Openworks. E, propositalmente, é assim mesmo, buracos maiores, dá para se ver o corpo. Você pode usar isso como uma peça, a peça principal, mas o que eu vi lá no mercado de fora, os jovens usando isso muitas vezes com uma camiseta regata, ficam se sentindo mais confortáveis, não querem mostrar o buraquinho, não querem mostrar o pelo, então eu vi usando muito com a regata embaixo. Aqui são alguns lançamentos, é assim mesmo, tendo um pouco da transparência, esse aspecto artesanal. Antes de entrar no segundo tema, eu vou dividir minha apresentação hoje com a Bia Aidar, que ela vai trazer 3 looks para vocês terem uma noção como que isso, o primeiro tema, o Eterno, ele foi interpretado. Bia, por favor. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Quem não me encontrou de manhã, então vou dar boa tarde agora. Vou apresentar 3 looks do masculino referentes a esse tema que a Cris falou para vocês. Podem entrar, por favor. Pode vir, Bahia. Então, sobre ancestralidade, rusticidade, primeiramente aqui, crepe marrocã é a base da camisa que ele está usando, com essa estampa mais ornamental. Vou tirar aqui para ver essa mistura. Na verdade, é uma composição aqui de poliéster com linho, e a ideia do crochê implementando a camisa. A regata que ele usa é um material muito semelhante à toalha, mas que ele tem um trabalho interessante de textura, também disponível na malharia. E a bermuda que o Bahia está usando, ar de alfaiataria, mas feito no linho. Obrigado, Bahia. Quando a gente bate o look no Matheus, parece que ele está com uma peça de sarja. Na verdade, não. É uma versão de bomber que é em tecido tecnológico, tem até o barulhinho, porém, tem um processo aqui que imita a lavanderia, mas, na verdade, é estampa. A ideia de rusticidade e listras em tonalidades de verde com o fundo cru na camisa. E textura nas polos, essencial, tanto nesse tema quanto no próximo que eu vou mostrar para vocês.
A bermuda dele, batendo o olho, parece uma bermuda de alfaiataria tradicional, mas na verdade não é. É em tecido tecnológico também, até para ter uma praticidade de uma secagem mais rápida. Obrigada. O espírito utilitário, é isso que a gente tem bem infundido aqui no colete que o João está usando. Muitos bolsos. Posso pedir para você ficar de lado, João? Eu vou pedir para ele pode ficar de lado e esticar um pouquinho o seu braço para eu mostrar bolso na frente, bolso na parte de trás. Pode abaixar seu braço um pouquinho. Efeito de falsa sobreposição. Textura na malha da camiseta e como se tivesse outra por baixo. Pode ficar de frente. E a calça dele. É uma calça de alfaiataria, que não tem nada, mas que, na verdade, tem tudo. Quando a gente fala de calças, os passantes são muito importantes, mas a gente tem sentido que, tanto para o masculino quanto para o feminino, muitas marcas estão apostando em não colocar passantes e deixar reguladores nas laterais. Obrigada. Obrigada, Bia. Imagina. Vira força de fundo off-white, verde, né? A família de ferrugens, beges. Então, isso vai ser muito importante. Vamos lá. O segundo tema é um tema muito inspirado do mercado jovem. Nós estamos falando aqui de inteligência artificial, nós estamos falando das novas tecnologias. Inclusive, é esse tema que traz influência, são os jovens, festivais. Então, tem que observar. Eu não tenho nem mais idade para entrar em festival, mas boto gente jovem na minha equipe para falar o que está acontecendo, porque não dá para a gente absorver. A Focus investe muito em informação para toda a equipe de produto. Vocês não fazem ideia como que se nasce todo esse processo. É um estudo profundo, desde comportamento, vários birros, investimento em viagens, é muito grande. Mas o mercado jovem está lá online, né? Frequenta lugares que eu não frequento mais. E isso é muito importante. Por isso, essa troca, entender o que acontece. E é um tema inspirado muito no mercado jovem, colorido, tem vitalidade. Nós estamos falando muito dos artigos tecnológicos, muito do que a Bia mostrou. Nós estamos falando de cores saturadas e nada combinando com nada e tudo se conversa. Jovem é assim, né? Não está nem aí, usa o azul royal, aí bota o marrom junto, coloca o cinza, e é isso que traz a grande vitalidade para esse tema. Nós estamos falando assim, de artigos tecnológicos, acessórios, né? Isso fala-se muito pela forma que ela é apresentada, as cores, esse bloco de cores, isso vai ser bem importante. Falando um pouquinho dos principais tecidos. Quando eu falo principais tecidos, quais as características dos tecidos que fazem a diferença nessa estação? Lightweight shells é o que nós chamamos de o que todo mundo fala, né? Corta-vento. Mas esse produto, ele vem não somente com a linguagem de fazer o corta-vento, a ideia da transparência, quando nós falamos do open work, mostrando um pouquinho o corpo. O mercado jovem hoje trabalha isso, por exemplo, fazendo inclusive camisas com esses artigos de corta-vento. Então, fazendo parcas, fazendo não com aquela característica de uma jaquetinha tradicional, mas trazendo novos volumes, novas formas. A Focus tem muita variedade desses produtos. Aqui alguns artigos de linha. Nós temos o mais fininho é esse Illusion. Muitos desses produtos têm o acabamento do que nós chamamos de water repellent, que é repelência à água. Todos os produtos da Focus com esse acabamento tá WR. Se for a prova d'água, está escrito WP, waterproof. Quando a gente está falando de um mercado diferenciado, pessoal, Paper Touch não pode faltar na coleção. Pode ser mercado masculino, mercado feminino ou infantil. O que é o Paper Touch? A gente usou muito esse artigo lá, uns 15 anos, 20 anos atrás, não é? Que falava desse toque mais empapelado. Mas não é tão simples assim. Por que o Paper Touch retorna com tanta força?
as formas estão mais amplas, né? Elas estão mais folgadas. Nós estamos saindo daquela forma slim, a skinny, que foi tão forte, comandou o mercado por tantos anos, hoje não tão amplas. O mercado jovem, então, não é nem amplo, né? É uma coisa assim, over, que tem que usar uma amarração. Vocês viram as jaquetas pufas tão fortes no inverno que estavam gigantes. Então, essa forma mais confortável, muita camisa box, muito colarinho, do que nós chamamos de colarinho, né? A camisa turista, vai ser muito importante e tem essa linguagem. Então, o Paper Touch, ele não faz somente a camisa, você pode usar também jaquetas, a overshirt, né? Ou a jacket. Alguns produtos que têm essa característica, a Ice Cotton, e nós temos aqui, novamente, Cotton Touch Stretch 800, que é o tal do elástico multiestre. Gente, quem não conhece, até por curiosidade, passa lá no stand, vá conhecer, porque precisa ficar de olho, é muito, muito prático esse tipo de artigo. Vamos falar um pouquinho do denim. A Focus tem uma coleção bem bacana, mas o denim para essa estação, qual o denim, quais os denims mais importantes? Black denim e o raw denim. Raw denim, nós estamos falando aquele artigo que é costurado e vai daquele jeito mesmo, sabe, para a loja. É aquela característica de uma coisa rústica. Isso vai ser muito importante. As formas estão até mais duras. Pode ver que até a Prada trabalhou, né? Então, o raw denim, aquela que você nem vai mandar para maciar, não tem lavanderia, aí costurou, vai para a loja. Isso que é muito novo. Nós temos aqui vários artigos. Aqui a gente está expondo só um universo muito pequeno, só para falar. Logicamente, nas imagens, todos os denims, com exceção do primeiro, mas está todos aí com algum tipo de lavagem, mas a característica principal é mandar isso sem lavagem nenhuma, inclusive no black. Bia, pode entrar? Licença, e já vou chamar os meus meninos para entrarem junto comigo para mostrar 3 looks referentes a essa narrativa. Podem vir. Pode vir, João? Vamos lá, começando pela bomber. Batendo o olho de longe, parece jeans, mas na verdade não é. Tecido tecnológico, ar utilitário, estampa imitando jeans. Pode tirar, por favor. A t-shirt que ele está usando, aqui muito similar à malha modal Sandy, com a cava mais caída e a textura nos shorts. Então, aquela ideia de texturas, versões Marrakech, não só para os tops, mas para os shorts também. Obrigada. E se a gente fala de diversão, a gente não pensa só no look, o style também é muito importante. Abotoamentos diferenciados, misturar texturas, estampas e mais textura na parte de baixo, na polo que ele está usando. Me chamou muito a atenção nos Estados Unidos, porque muitos tecidos que a gente linka com activewear, tecidos de ir para roupa de academia, principalmente por conta de odor, secagem rápida, eles estão sendo usados no dia a dia pela maioria dos homens nos Estados Unidos. E a bermuda que ele está usando parece alfaiataria, mas é tecido tecnológico com estampa da mesma. Obrigada. E brincadeira de sobreposição, brincando com cores e texturas. Então, a gente tem o laranja, o roxo, aqui bem similar ao colmeia. A gente tem o efeito do quadriculado na parte que está no meio. E a brincadeira do tecido tecnológico. Não só um tipo, mas 2, tanto um mais flat, mais liso, quanto o outro em construção ribstop, que é aquela com os quadradinhos. Obrigada. Continua forte essa história do cargo, a calça cargo, veio com influência do parachute, não é, do esporte de paraquedas, e de repente esse negócio pegou, cai no gosto do jovem, ela é muito prática. Vocês viram quanto artigo tecnológico? É engraçado, né? Jovem, tudo combina, pode usar todas as cores, tudo fica bonito, mas enfim. Vamos para o último tema de influência, que se chama Regeneration. Regeneration, nós vamos falar muito a influência de tudo que envolve o mar. Nós estamos falando da ação do homem, onde se destrói a natureza, onde a responsabilidade é individual. Hoje, quando nós falamos de uma preocupação, tecidos ecológicos, não só isso, comportamentos, a gente tem que ter consciência que
essa preservação ela é individual e também respeitar todo o processo, né, não somente de criação, mas o respeito consigo mesmo. Ter um tempo para si mesmo. Hoje todo mundo está conectado. A gente acorda já com o celular na mão, já respondendo, já vendo o que está acontecendo. E isso, hoje existe vários estudos onde a maioria das pessoas não estão se dando um tempo de ócio, respeitar isso. Isso é tão importante quanto trabalhar muito, porque a gente precisa desse descanso, não somente mental. Então, eu sei que é muito difícil, mas, de repente, acordar e pegar o celular, esse é um movimento que a gente tem que se controlar, dá tempo, né? O resgate dos valores. Então, quando nós falamos do Regeneration, a gente não está falando somente do que envolve todo o ecossistema, nós estamos falando, inclusive, de uma responsabilidade pessoal consigo mesmo, esse respeito ao valor do ser humano, você consigo mesmo, você com seus filhos, com seus clientes, tentar dar esse tempo. Então, vamos lá. Nós estamos falando, está vendo a influência muito dos azuis, muito dos verdes, novamente a importância dos verdes. Aí, Cris, o que está fazendo? O que é esse bege no meio? Exatamente, a gente tem uma influência, por exemplo, nós estamos falando de corais que foram destruídos por um homem, então aquela coisa que está já entrando em deterioração, e essa oportunidade que a gente teria de simplesmente tentar resgatar tudo isso, tentar salvar o planeta de uma ação individual. Aqui o mood board, então, tudo que influencia em termos de, não somente a parte de estamparia, nós vamos trabalhar muito a coloração, muita inspiração no fundo do mar, isso vai ser muito importante. Uma das estampas que eu mais vi, principalmente quem está trabalhando com a linha d'água, shorts, body shorts. Lógico que no verão nós temos sempre esses temas, mas dessa vez tinha muito. Cavalo marinho, polvo, peixinho, barco, corais, isso tinha muito, e brincadeiras, não somente usando o fundo azul, essa brincadeira trazendo o colorido dos corais, tá? Então isso é muito legal. Tá vendo que a própria Nike tem um tênis aí super modernoso e a influência do laranja. Laranja, gente, na última feira, que é referente ao nosso verão, nós tínhamos um corner inteiro na Premier Vision, né, a feira mais fashionista em termos têxteis, tinha um corner inteiro falando do laranja. Desde o laranja, não somente tecidos, vários acessórios. Fiquem atentos. E não somente o laranja vibrante, como eu comentei com vocês lá na cartela de cor. Nós estamos falando do laranja ferrugem, tudo, até o conhaque mais avermelhado. Isso vai ser bem importante. Aqui nós temos um artigo que se chama Magic Stamp Flex. Então, essa tecnologia, a tecnologia neste tema vem com muita importância, porque a gente faz a renovação através de estudos de novos fios, novos acabamentos, e o Magic ele se revela conforme ele se molha, tá? Muito usado para fazer a linha de body shorts, mas nós temos clientes que fizeram um conjunto inteiro. Aqui só como curiosidade.
Quem tem marca e, de repente, quer usar o Magic Stamp Flex para colocar o logotipo da marca, isso é possível. Quer desenvolver a própria estampa, é possível, desde que tenha uma quantidade mínima que é exigida pelo fornecedor. Mas isso dá para fazer. Quem tiver interesse, só dá uma corridinha lá no departamento que faz a venda de exclusivos. Clássico com performance. Lembra a história do elastomultiéster, tecidos tecnológicos? Nós estamos falando de não somente a alfaiataria, aquela alfaiataria tradicional existe, claro que existe, mas todos os artigos tecnológicos hoje sendo usados para fazer blazer, jaqueta bomber, fazendo ternos completos, e vem muita história, artigos com muita elasticidade, camisaria com elasticidade. Hoje, um dos grandes campeões de vendas para nós é um artigo que é poliamida com elastano, que é justamente para dar esse conforto. As pessoas hoje têm uma vida muito corrida, então é muito importante, existe essa busca hoje de produtos que tenham, que dê menos trabalho. Então, muita gente hoje procura easy care, procura alguma coisa, fala, Cris, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, aquela camisa que estica para tudo quanto é lado, você joga na máquina, secou, usa. Então, nós temos esse tipo de produto e é isso que a gente vem destacando. Fiquem de olho em todos os produtos que nós chamamos básicos, porém, ele tem algum apelo de performance. Isso é muito importante. Aqui nós temos alguns artigos, por exemplo, uma alfaiataria clássica. Isso também vem demanda de mercado, uma demanda do próprio, de vocês, clientes, que pediram, Cris, eu preciso de um acabamento water repellent. A gente vai entender por quê, para quê. Muita gente hoje usando condução pública, nós tivemos um aumento de pessoas utilizando a bicicleta inacreditável pós-pandemia. Pós-pandemia não, começou na pandemia, muita gente querendo fazer exercício. Então, pedindo artigos com repelência à água. Então, nós temos vários clientes hoje que trabalham artigos com a linha Performance, fazendo os conjuntos completos, né, os costumes. Urban High Flex, uma base de poliamida com elastano. O primeiro artigo, nem que seja por curiosidade, eu quero mostrar para vocês. É um artigo que também na linha do elastomultiéster, mas vocês não vão acreditar o blazer que está lá. Ele é assim, simples, prático, vale a pena só para vocês terem isso como ideia. E o preço é bom, tá? Urban Outdoor. Toda a linha do que nós chamávamos de outdoor, hoje, está na linha urbana. Sabe aquele negócio que já até ficou meio passado, mas o tema é esse mesmo, quando nós chamamos do mercado de athleisure, que é a junção das palavras athletics e pleasure, né? Então, prazer, um prazer urbano. Então, isso é um movimento, não tem volta, não é modinha, não tem volta. No início, nós pensamos, não, vai passar. Não vai passar. Porque as pessoas hoje procuram exatamente isso. Isso é tão forte que é um dos temas de direcionamento do próximo inverno 26, que a Foco já está em cima, já está trabalhando. Mas o Urban Outdoor, essa praticidade, está vendo essa imagem do vídeo? É exatamente isso que vira. Uma jaqueta que vira uma bolsinha, joga na mochila, abre, está pronta para usar. Quando eu falo que é uma tendência forte, a Focus não vai, né, apostar em algo que ela realmente acredita, do que foi estudado. Olha só, 3 lançamentos só para essa linha. Então, nós temos o High Touch Twill, algodão com poliamida. Poliamida é outra fibra extremamente importante. Já está num ciclo de crescimento, curva A, lá em cima, já faz uns 2 anos a poliamida crescendo muito forte. Saja Blend Zion, com acabamento water repellent, essa já tem, ela é mais estruturada, né? Tem um peso muito bom, e com acabamento também de repelência à água, tem um preço fantástico e tem uma gramatura mais pesada. Aqui, Tecnopit Newport, ele tem um aspecto do que nós chamamos de airflow, aquele amassadinho bem discreto, e é uma mistura aqui de poliéster com poliamida.
Só o desfile da Bia. Bia, pode entrar. Vamos lá, meninos. Último tema, mostrando para vocês alguns looks com essa trajetória. Pode vir, Bahia. Alfaiataria sarjada. Como é que a gente define essa peça? Tem a forma de uma camisa, mas aqui foi utilizado um tecido que é uma sarja bem marcada em alfaiataria. A calça dele, o espírito utilitário, mas os bolsos não foram marcados com tampas e lapelas. E por baixo, o regulador. Muito obrigada, Bahia. Mais uma vez, a construção de ribstop, mas aparecendo aqui em base tecnológica. O capuz, que pode ser guardado na parte da gola. Posso pedir para você tirar, Matheus? E a gente fez uma brincadeira de tom sur tom, aqui mostrando para vocês melhor a ideia de textura na malharia, com todo o conceito que eu passei para vocês no tema anterior. A bermuda que ele está usando é uma construção de ribstop, nesse caso é uma base 100%. Na coleção da Cris tem uma que é muito mais interessante, que tem 1% de elastano para uma sensação de conforto. Vou pedir só para você ficar de lado. O outro, por favor, a gente nem tirou a tagzinha para mostrar o bolso do celular aqui na lateral. Cuidado com a segurança, né? Obrigada. E o último look do João. Alfaiataria, tem textura, mostrar o forro cada vez mais, eles são mais aparentes. Vou desabotoar o João para ele mostrar a camisa que ele está usando. Super básica, super simples, a não ser o tecido que foi utilizado. Aqui um tecido tecnológico também para proporcionar uma secagem mais rápida. A calça que ele está usando, na versão que pode se transformar, módulos, então ela pode ser destacada e ser usada como shorts, e o bolso na lateral. Obrigada. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Vou passar a palavra para a Cris, que vai fazer o encerramento. Obrigada, Bia. Imagina. Obrigada. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha trazido um pouquinho mais de transparência. Quais são as principais apostas? A coleção foi feita com muito carinho. Lógico, a gente tem tanto artigo para mostrar, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia muito assim clara de quais são os artigos, o que é importante ficar de olho para a próxima coleção. Então, eu agradeço super, vou estar lá no estande masculino, quem tiver dúvidas, quiser conversar comigo, porque a gente está meio atrasado, então vamos correr, tá bom? Mas eu vou estar lá no estande masculino. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada.